Veja nesta edição especial. Rodoviários de Belo Horizonte são reféns da violência. Muito assalto, muita violência. Agora parou um pouco, mas há uns meses atrás o nosso ônibus, por exemplo, era assaltado todo dia. Trabalhadores e passageiros com medo. A gente conta muito para proteção, pedindo muita ajuda divina para a gente ter, porque a gente passa por algumas situações, eu já passei por umas duas, mais ou menos. Então eu não me sinto segura, não. É uma sensação de segurança, né? Você sai para trabalhar e não sabe se vai voltar para casa. Após receber denúncias, o Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais aciona responsáveis na Justiça. O Ministério Público do Trabalho, em situações como essa, ele vem cobrir um vácuo que tem, né, na legislação ou nas convenções coletivas em relação a um fato que é muito assustador. E ainda, o que tem a dizer os réus no processo judicial. Estão querendo dar para a empresa uma função que é do Estado. Tudo isso e muito mais agora. Olá, seja bem-vindo ao Trabalho Legal, programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Como você pode perceber, esta edição tem um cenário diferente. Ao fundo, a Lagoa da Pampulha e a Igreja São Francisco de Assis, uma das mais famosas obras de Oscar Niemeyer e um dos pontos turísticos mais visitados aqui em Belo Horizonte. Viemos à capital mineira mostrar a realidade de motoristas e cobradores de ônibus que lidam diariamente com o medo durante o expediente. Entenda na reportagem. Uma cidade que cresceu se modernizando, sem esquecer do passado, sempre conservando aquele jeitinho de interior, sinônimo de hospitalidade. Sempre gostei de Belo Horizonte, uma cidade bonita, acolhedora. Então sempre quando eu viajava, quando eu chegava aqui, eu falei, gente, eu gosto mesmo de Belo Horizonte, porque o meu coração abre quando eu chego em Belo Horizonte. Uma cidade agradável, bom clima. Lugar calmo, muita praça. O mineiro é muito de fazer amizade. Para mim, ela me agrada no meio cultural, né? São quase 2,5 milhões de habitantes só na capital, 5,5 milhões na região metropolitana, que inclui 34 municípios e é a terceira maior do país. Ao longo de 117 anos, Belo Horizonte cresceu, assim como os problemas, comuns em qualquer cidade grande. Entre eles, o transporte público. Meio fraco, um pouco fraco. Quando eu venho, eu acho que sim, sabe? Eles tentaram melhorar, entendeu? Tentaram. Esses homens grandes, pelo menos, mas assim, não está atendendo. Cheio, lotado, cheio não, lotado mesmo, não é muito bom não. Além de lidar com a estrutura ruim do sistema de transporte público, a população ainda enfrenta a falta de segurança. A gente tem medo, mas fazer o quê? Precisa pegar ônibus para trabalhar? Tem que ser. Contar com a sorte. Muito assalto, muita violência. Agora parou um pouco, mas há uns meses atrás o nosso ônibus, por exemplo, era assaltado todo dia. A violência atinge passageiros e principalmente cobradores e motoristas de ônibus. Essas imagens de câmeras de segurança dos coletivos mostram cenas cada vez mais comuns. O que parece ser um passageiro é, na verdade, um assaltante, que leva, além do dinheiro, os pertences das vítimas. Este outro vídeo mostra os ladrões obrigando os passageiros a descer do ônibus. Em seguida, um dos criminosos atira uma pedra no motorista. Depois, as agressões continuam com um pedaço de telha e uma série de socos. Cobradora há 10 anos, Fernanda perdeu as contas de quantas vezes foi assaltada. A gente saiu do PC meia-noite e 40, 2 minutos depois, creio que o usuário deu sinal, a gente nunca tinha visto. Ele deu sinal como mulher, ele entrou dentro do coletivo. Em questão de segundos, ele sacou a arma, falou que era assalto. Pediu para pular para frente, começou a me arrastar, deu coronhada na minha cabeça, apontava a arma para o motorista e dizia: qualquer reação sua, atira primeiro no motorista. O motorista teve que parar o coletivo, ficamos parados, o coletivo, e a mulher dando um total apoio para ele. Não estava armada, mas deu apoio para ele nesse assalto.
Aí eu levei coronhadas, fui arrastada para dentro do ônibus e isso me deixou assim meio traumatizada. Casada, mãe de um filho, ela conta que não consegue emprego em outra área, mas revela que trabalha com medo por amor à família, mesmo não contando com o apoio do marido. Dá um total apoio. E quero que eu saia do custo. Porque eu tenho uma família de trabalhadores, todo mundo trabalha, e eles verem você passar por essa angústia, é muito triste. Você sair para trabalhar à noite, ligar para casa e dizer, fui assaltada. Tinha uma arma apontada na minha cabeça, tinha uma arma apontada na minha garganta. A primeira reação do meu marido era, larga tudo e vai embora. A cobradora ainda diz que os rodoviários da capital enfrentam outro desafio, o descaso dos patrões. Infelizmente, o único apoio que você recebe são dos seus familiares. Empresa nenhuma que eu saiba te dá apoio em relação a isso. Ao contrário, sendo assaltado com testemunhas ou não, você é obrigado a provar que você foi assaltado, mesmo passando por tudo isso. E além de tudo, você é obrigado a não, todos os funcionários são obrigados. Você não pode fazer ocorrência no mesmo instante que você foi assaltado. Você é obrigado a terminar a sua carga horária de escala para só depois fechar o seu cartão de ponto e fazer a sua determinada ocorrência. Com depressão e síndrome do pânico, Fernanda ficou quase 6 meses longe do trabalho. A culpa disso tudo foi a violência, né? Que foram muitos assaltos, né? Isso ocasionou num grau de estresse alto, uma depressão, e isso meio que me deixou meio para baixo. Nesta casa simples, em Vespasiano, distante cerca de 25 quilômetros de Belo Horizonte, somos recebidos por Gustavo e a filha, de 9 anos, mesmo tempo que exerce a profissão de motorista. Era motoqueiro, né? Aí eu fui e tava cansado dessa vida de trabalhar de moto, né? Pegar chuva, esse negócio todo. Eu fui fazer tirei a carteira, gostava de ônibus, né? Meu pai é motorista de ônibus, né? Aí tirei a carteira e fui caçar uma oportunidade, né? Aí a São Dino me deu oportunidade. A primeira empresa que eu fui, a São Dino me deu oportunidade. Tem colega meu que fala que eu nasci para trabalhar no coletivo, né? Entre um gole de café e outro, ele conta que trabalha assustado. Eu tava parado no ponto final do ônibus, esperando para dar a hora da viagem. Aí quando eu assustei, o cara tava batendo com o revólver na porta do ônibus. Eu tava sozinho. Aí eu abri a porta, ele já foi me assaltando já. Passa o dinheiro. Aí eu falei, não tem dinheiro não, tal. Não tinha mesmo, mostrei a gaveta pra ele, levou meu celular, fez eu arrumar uma pedra pra quebrar o cofre. Mais da metade da renda da casa vem do trabalho do motorista, que mesmo gostando da profissão, revela a vontade de ter outro emprego que ofereça menos riscos. Eu gostaria de ter estudar, né? Ter a oportunidade de estudar um dia, né? Agora eu não posso ainda, né? Eu tenho que olhar ela, minha esposa trabalha e tudo, né? Eles são muito vítimas em diversos sentidos, né? Eles são vítimas porque eles têm a sua vida, a sua integridade física, mental, psíquica, exposta a essas violências. Eles são vítimas porque têm seus bens particulares roubados. A maioria dos casos de assalto, os assaltantes levam a carteira, levam os celulares dos motoristas e dos cobradores. Eles são vítimas porque aquilo que for roubado da empresa vem descontado no contra-cheque deles no final do mês. Então, eles são vítimas disso também. Eles são vítimas porque depois que termina o assalto, eles completam a viagem e depois vão à delegacia, depois de sua jornada de trabalho, e ficam horas lá na delegacia. E essa hora não é contada para fins da sua remuneração, como hora extraordinária, como trabalho, nem nada. Eles são vítimas porque eles tentam proteger os passageiros e o patrimônio da empresa. Geralmente, os atos de violência ocorrem durante a noite, o que deixa o senhor José Eustáquio bem assustado, né? Sim. Por quê? Porque geralmente quem vem assaltar vem para levar, né? E sempre todo mundo que está dentro do ônibus leva, é celular, é dinheiro, aliança.
Não deixa de não levar e sempre com arma, né? Pega a gente desprevenido. A parada de ônibus é mais perigosa à noite? Sim, toda a vida foi. Isso é sempre perigoso à noite. É que eu trabalho como cobradora, entendeu? Então, na linha onde eu trabalho acontece demais, entendeu? Assaltos, na 9250. Então, assim, a gente sofre, né? Eu, assim, na minha profissão como cobradora, já fui assaltada umas 4 vezes, né? Nos finais dos ônibus e no trajeto também, entendeu? Então, tá muito perigoso mesmo. Anderson foi assaltado há 2 dias. É muito ruim a sensação de segurança. Porque tem vezes quando a gente pega um ônibus, aí entra uns trombadinhos dentro do ônibus, fica assaltando a gente. Foi 2 bandidos, entrou dentro do ônibus, aí rendeu todo mundo, né? Aí foi tirando as coisas das pessoas, aí levou meu celular. Atualmente, são cerca de 150 assaltos por mês, segundo o Sindicato dos Rodoviários de Belo Horizonte, que é procurado geralmente pelos trabalhadores por 2 razões. A primeira é relacionada às questões trabalhistas, mas a segunda é com relação à violência, né? Porque quando o trabalhador sofre uma violência, toda a linha, toda a garagem, ela se comove com aquilo. Então, a gente recebe, em média, essas 5 denúncias por dia, né? Para esta procuradora do trabalho, os responsáveis pela segurança não tomaram atitudes significativas. Essas sequências de assalto no mesmo dia denotam o quê? Que no primeiro assalto não se deu importância ao primeiro, nem ao segundo, nem ao terceiro, nem ao quarto. Então, fica fácil. As pessoas sabem que pode assaltar, porque não vai acontecer nada. Nossos ônibus todos da região metropolitana têm 4 câmeras há mais de alguns anos já, né? Talvez uns 5 anos já. Essas câmeras são uma voltada para frente do veículo, filmando as condições de trânsito, se os nossos funcionários estão trabalhando com segurança. Uma que pega em cima do motorista e toda a parte dianteira do veículo, o embarque de passageiros. Uma no meio do veículo, que fica em cima do cobrador, do auxiliar de viagem, no meio do veículo. Outra na parte traseira. Isso é feito, monitorado, faz alguns anos já que nós temos isso, tá certo? Contribuindo exatamente com a segurança. Mas, de acordo com Ronaldo, as câmeras instaladas dentro da maioria dos ônibus não são utilizadas para contribuir com a segurança dos profissionais. Então, eles usam essa imagem para quê? Para identificar o trabalhador, a pessoa que não passou na roleta, se a roleta foi rodada pelo cobrador ou não, para saber se a pessoa entrou pela porta da frente e desceu pela porta da frente sem pagar passagem, se o elemento pulou a roleta, para esse tipo de evento, e não para a segurança tanto dos operadores quanto dos usuários, né? A criminalidade, que faz refém passageiros, motoristas e cobradores, passou a ser acompanhada de perto pelo Ministério Público do Trabalho. Chegaram denúncias de assalto na aviação Transmoreira e quando eu fui averiguar, eu vi que não era só na aviação Transmoreira e abri para todas as outras empresas de Belo Horizonte, Betim, Contagem. Não era só nessa empresa, começamos a ouvir os órgãos concedentes, fiscalizadores e as empresas, né, e os representantes das empresas e dos trabalhadores. Fizemos 3 audiências coletivas, analisamos 2.000 boletins de ocorrência e conversamos com os serviços de inteligência, tanto da Polícia Rodoviária Federal quanto da Polícia Militar e da Polícia Civil, sobre essa temática. E você vai ver depois do intervalo. Ministério Público do Trabalho entra na Justiça para garantir melhores condições de trabalho aos rodoviários. Trabalho Legal de volta e direto da Praça da Liberdade, outro ponto turístico muito visitado aqui na região central de Belo Horizonte. Quase metade dos rodoviários da região metropolitana de Belo Horizonte já foi assaltada. A afirmação é de um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais. Para diminuir esse índice, melhorando as condições de trabalho, o MPT tem executado diversas ações. Segundo a Ação Civil Pública, as linhas mais perigosas são operadas pelas empresas São Gonçalo, com média de 3 assaltos por mês, Edviges e Novo Retiro, com 1 assalto a cada 4 dias, Transimão, com 1 assalto a cada 11 dias, Itaúna, com quase 1 assalto por mês, e Transmoreira,
que tem veículos assaltados em média quase 4 vezes por mês. Estamos na Estação Diamante, ponto de chegada e partida de algumas das linhas mais perigosas da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu e o repórter cinematográfico Ailton Maximino vamos embarcar em uma dessas linhas. Bom dia, amigo. Tudo bom? O trajeto da linha 1730 dura cerca de 1h30. Esta cobradora revela que já ficou frente a frente com bandidos. Geralmente eles vêm em busca principalmente de dinheiro, né? De dinheiro, só dinheiro. Dinheiro, celular é o que mais procura. Quantas vezes a senhora já foi assaltada? 5. E o que passa na cabeça durante o assalto? O pior, né? O pior. É assim, é rápido, né? Mas o pior é terrível, né? E a família, o que pensa da senhora trabalhar numa profissão tão perigosa? Eles acham que eu devo parar. Em um período de 6 meses, 9 dos 23 assaltos sofridos pela Transmoreira ocorreram nesta linha. A Alda conta que a cada dia está mais difícil trabalhar. A gente fica tenso, né? Porque não tem segurança, não tem câmera, não tem nada para poder... Não tem um cofre para poder a gente guardar o dinheiro, ter que ficar aquele dinheiro na mão. De vez em quando aparecem uns penetras aí que fica de olho na gente fica meio inseguro. O coletivo é conduzido por Ademir. Mesmo trabalhando pela manhã, período considerado tranquilo, o motorista conta que sempre está atento. É uma sensação de segurança, né? Você sai para trabalhar e não sabe se vai voltar para casa. Eles chegam, entram, mostram a arma, assalta a cobradora, pula para trás da roleta e vai assaltar os passageiros também. A insegurança é compartilhada com os passageiros. As empresas de ônibus, elas têm que oferecer um serviço realmente de qualidade que dê segurança aos passageiros. Em relação à precaução, você toma algum tipo de cuidado? Eu evito de andar com alguma coisa de valor e uso somente o cartão de passagem. Evito andar com dinheiro. A gente está sempre andando com medo, né? Tanto nos ônibus, nas ruas, mas eu estou sempre atenta, sempre com a bolsinha na frente, não ando com o celular à mostra, né? A gente também tem que fazer a nossa parte. O presidente do sindicato que representa as empresas diz que cada ônibus possui 4 câmeras, mas como você pode ver, não há nenhuma câmera aqui. E ainda por cima, está faltando o cofre, que deveria estar ali, e é um item essencial para a segurança, tanto do cobrador quanto do motorista. Como a situação dos profissionais se agrava a cada dia, a 4ª Vara do Trabalho da capital mineira, a pedido do Ministério Público do Trabalho, concedeu antecipação de tutela com 7 determinações que devem ser cumpridas em até 60 dias. São elas: posicionar corretamente as câmeras instaladas nos coletivos para garantir mais segurança aos funcionários, encaminhar gravações à polícia imediatamente após o assalto, instalação e uso correto de cofre. Inclusive, as chaves devem ser guardadas em local seguro, treinamento específico para que cobradores e motoristas estejam preparados para assaltos e atos de violência, providenciar boletins de ocorrência, prestar assistência aos empregados e familiares em caso de morte e coletes à prova de balas. O prazo termina dia 15 de setembro. Essas linhas, está comprovado na ação que quem pegar essas linhas vai sofrer um assalto. Isso é líquido e certo, vai sofrer um assalto, né? Então é preciso que essas linhas sejam mais observadas e é por isso que elas são objetos do pedido de antecipação de tutela. Um estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais aponta que quase metade dos cerca de 40 mil rodoviários que atuam na região metropolitana de Belo Horizonte sofreu algum tipo de violência, que se estende também aos passageiros. A gente conta muito com a proteção, pedindo muita ajuda divina para a gente ter, porque às vezes a gente passa por algumas situações, eu já passei por umas 2, mais ou menos. Então eu não me sinto segura não, sinceramente.
Olha, no momento, aqui essa avenida Oiapoque, aqui, a infraestrutura de transporte coletivo aqui é bem... Não tem nenhuma eficazidade. A questão de segurança pública também, policiamento aqui, as luzes aqui são normalmente débeis, e realmente aqui nota 0 para o estado de Minas Gerais. E você vai ver depois do intervalo o que os responsáveis pela violência que atinge cobradores e motoristas têm a dizer. Estão querendo dar para a empresa uma função que é do Estado. Quem são os responsáveis pela segurança dos rodoviários? O que eles têm feito e pretendem fazer para melhorar as condições de trabalho desses profissionais? O presidente do sindicato que representa as empresas de ônibus disse que vai entrar com recurso contra a antecipação de tutela. Estão querendo dar para a empresa uma função que é do Estado. Já recorremos de todos os itens, porque nós já fizemos muito que é por nossa conta, sem obrigação da liminar, como a câmara nos ônibus, cofre nos veículos, o treinamento, mas não temos capacidade de ser força policial. Não é nossa função. Ainda segundo o presidente do Sintran, os descontos no salário referentes ao que é levado nos roubos são legais. É convencionado na nossa Convenção Coletiva do Trabalho o troco máximo que tem que ficar com ele para fornecer aos nossos clientes. E hoje ele é de R$50. Se ele ficou com mais de R$50 dentro do veículo, ele passa a ser um atrativo para assaltantes. Então, o que passar disso, nós já temos a norma, são treinados, toda vez que atinge acima de R$50 em circulação, tem que jogar no cofre boca de lobo. Isso é retirado na empresa, com chave que não fica com eles. Se ele ficou com mais, esse que passou do que está normatizado é descontado dele. É totalmente ilegal, né? Mesmo que não haja nenhuma prova de que houve algum tipo de relação entre os trabalhadores e os assaltantes, geralmente vem descontado os valores que a empresa perdeu durante os assaltos dos trabalhadores, o que é absolutamente injusto, né? Absolutamente ilegal. Então, também a ação ela toca neste aspecto. Os trabalhadores ficam muito revoltados com isso. Existem ainda muitas pessoas honestas que precisam do seu trabalho, precisam sustentar a sua família, e muitas pessoas vêm passando por isso. Não só eu, mas como vários colegas de empresa. A pessoa, num determinado momento, tem medo de perder o seu emprego. O representante das empresas diz que os empresários têm feito a sua parte, que é retirar o dinheiro de circulação por meio de um sistema de bilhetagem eletrônica. Nós estamos fazendo, inclusive, uma grande divulgação, um grande investimento em postos de vendas, distribuindo cartões do cartão Ótimo gratuitamente para estimular o uso, para evitar assaltos, ganhar velocidade de embarque e exatamente tirar a circulação de dinheiro dentro do veículo. Responsável pela segurança na cidade, a Polícia Militar do Estado disse que tem intensificado as operações na região dos assaltos. A Polícia Militar tem atuado diretamente nessas questões, tanto que no nosso portfólio de serviço existe uma operação específica que trata sobre o combate a roubo coletivo. Então, uma operação já específica para isso, onde unidades das diversas localidades de Belo Horizonte desencadeiam essas operações e ali eles trabalham diretamente na questão do coletivo, além de um contato que é feito constante com proprietários das viações e que faz essa parceria com a Polícia Militar, e ali esse contato é constante e vamos atuando em cima da demanda de cada uma. Ainda segundo o capitão, o registro de ocorrências, dificultado pelas empresas, segundo a ação civil pública, é essencial para que ações específicas sejam realizadas. É muito importante a questão do registro, porque através do registro é que nos fornece dados científicos para que a gente possa alocar o recurso necessário onde está havendo crime. Se o crime aconteceu, ele não foi registrado, ele não entra no nosso banco de dados. E ali, para nós, para a Polícia Militar, numa análise científica, aquele crime não existe. Para a Cláudia, o trabalho realizado pela PM não tem demonstrado resultados. Eu acredito que deveria ter mais policiamento, entendeu?
Por exemplo, lá onde eu trabalho, às vezes os bandidos pegam o ônibus lá no BH Shopping, né? Aí no caminho não vê uma viatura, não vê nada. Se tivesse uma ação mais preventiva, né? Às vezes evitaria tantos assaltos. Réus no processo, a BH Trans, responsável pelo gerenciamento e fiscalização do sistema de transportes e do trânsito de Belo Horizonte, não quis comentar o assunto. Por e-mail, a Secretaria de Estado de Obras Públicas e o Departamento de Estradas e Rodagem se limitaram a dizer que a Advocacia Geral de Minas Gerais está analisando a ação civil pública. O Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais tem enfrentado o problema por meio de diversas ações que buscam assegurar um meio ambiente de trabalho saudável. O Ministério Público do Trabalho, em situações como essa, ele vem cobrir um vácuo que tem, né, na legislação ou nas convenções coletivas em relação a um fato que é muito assustador, mas que não tem nenhum tipo de... Então, nesse momento, nós atuamos como elaboradores, né, de medidas, de políticas mais voltadas para a resolução daquele problema, né? Ao mesmo tempo, nós atuamos como agentes de campo, costurando o trabalho de instituições públicas e de empresas privadas no sentido de reduzir o problema encontrado. Vou ser categórico em dizer, acho que é o único órgão assim, que a gente pode acreditar em 100% assim, na sua forma de estar buscando essa, como é que eu posso te dizer, essa justiça, né, que não existe no país, né? Enquanto o impasse continua, passageiros e rodoviários têm apenas o desejo de esperança para continuar seguindo em frente. Meu desejo é que a gente tenha, entendeu? Pelo menos condições de trabalhar. A minha vontade era que tivesse, entendeu? Segurança para a gente poder, pelo menos, trabalhar em paz. Hoje você não pode escolher para quem você para, né? Ninguém tem estrela na testa falando que é assaltante, não é, entendeu? Deus está no controle, Deus toma conta da gente. Eu espero que as empresas concordem e cumpram, porque eu acharia uma coisa absolutamente desumana você continuar, permanecer indiferente a essa situação. E aí, tem alguma sugestão de reportagem? Então envie pra gente. trabalholegal.pautas@gmail.com é o nosso e-mail. Já para conhecer um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Até a próxima!